Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Eu sou o Diego, eu tenho 36 anos e eu não tenho R$1.042.000 igual a Betina da Empíricos. Tá? Mas tenho 120 minutos para conversar com vocês sobre a nossa matéria muito legal, muito saudável, que é esse complemento e a restituição de ST no Rio Grande do Sul. Né? Ao pessoal que está em casa também, sejam todos bem-vindos. Né? Muita gente assistindo online, né, Evandro? Bastante gente participando aí, muito legal, isso demonstra interesse. Já demonstra que vocês são pessoas diferenciadas, que podiam estar em casa descansando, com a família, assistindo Netflix, né, vendo um filmezinho, uma novela, mas estão aqui para discutir um pouquinho sobre conhecimento. Essa matéria, como eu falei, é bem complexa. Geralmente os cursos que eu dou por aí, eles duram, como eu comentei com alguns, 4 horas, 5 horas, 6 horas, quando o pessoal aguenta, quando eles não me mandam embora. Tá? Infelizmente a gente tem 2 horas aqui, mas vamos tentar aproveitar o máximo possível desse tempo. Só vou dar uma testadinha aqui. Beleza. Para quem não teve a coragem de me conhecer ainda, tá? O meu nome é Diego Fraga. Está aqui um pouquinho do meu currículo profissional, com currículo acadêmico, mas eu gosto muito de estar aqui, conversando, trocando ideia, se ajudando, discutindo sobre legislação. A minha terapeuta já falou que isso é normal, eu não tenho nenhum problema. Gostar de contabilidade, gostar de direito e principalmente gostar de ICMS, não é problema nenhum. Eu sou uma pessoa saudável, ela me falou. Mas essa noite eu preciso falar com vocês sobre essa matéria extremamente complexa, que é o complemento à restituição de ST. Infelizmente, a gente só tem 2 horas, é muito pouco tempo, vai ser uma visão geral. Provavelmente muitas pessoas aqui ficaram até às 11, 11h30 lá do dia 15, enviando arquivo, enviando GIA, enviando sem o bloco H, vamos retificar depois, né? Porque realmente foi uma matéria bem difícil de atender. Para poder começar a falar um pouquinho desse complemento, não tem como eu não falar com vocês sobre a substituição tributária, né? Como que começou isso, né? Botei no cronograma lá do curso, como que começou, né? Talvez aqui muitos já saibam, em casa também saibam, mas é muito importante a gente discutir isso, como que nasceu, quem é que teve essa ideia de Jerico, né? De trazer esse complemento para o contador, para o profissional da área contábil, que já tem imposto de renda, está chegando ECD, ECF, EFD Reinf, DCTF Web, E-Social, e mais a apuração de ICMS. E agora, mais a subapuração, que são os registros que o Rio Grande do Sul criou. Pois bem, pessoal, falando um pouquinho da substituição tributária bem rapidinho, que o objetivo do curso aqui não é falar sobre a ST, mas não tem como eu deixar de falar que é nela que nasceu toda essa discussão, que surgiu lá nos anos 40, que ao longo do tempo veio acompanhando a legislação tributária no Brasil. Teve previsão no Código Tributário Nacional, lá em 1966, quando ele foi criado. Boa noite, seja bem-vindo. Através de um decreto-lei, e foi recepcionado em 88 pela nossa Constituição, com status de lei complementar. Já tinha-se uma previsão da substituição tributária. O que se discutia muito era a questão da substituição tributária progressiva, aquela de quando a gente recolhe o tributo pelas operações subsequentes. Então, sempre foi muito discutido na STF a constitucionalidade da cobrança da ST progressiva. Rapidamente, nós temos 3 tipos de ST. A regressiva, a concomitante e a progressiva, que é essa que a gente vai estudar essa noite. Pois bem, de tanta discussão que teve na STF, os estados pressionaram o Congresso e em 93, através da emenda constitucional 03, eles alteraram lá o artigo 150 da Constituição, que trata justamente da limitação do poder de tributar. Eu chamo a atenção para esse termo, para a limitação do poder de tributar. Inseriram o parágrafo 7º, trazendo a figura do substituto tributário na operação progressiva, mas principalmente assegurando a imediata e preferencial restituição de quando não ocorreu o fato gerador. E isso, para mim, é o que trouxe o problema para nós, pela interpretação que os estados tiveram. Pois bem, lá em 96, com a criação da Lei Complementar 87, a Lei Candir, que trouxe enfim, a legislação nacional para o ICMS, né? Também tinha essa previsão lá na Constituição, tanto no artigo 146 como no 155, no parágrafo 2º, que trata especialmente de tributos estaduais, principalmente de ICMS, a necessidade de lei complementar, principalmente para dispor sobre substituição tributária. E aqui fica a minha crítica, e a crítica de muitos doutrinadores do direito, que a lei complementar não dispõe sobre substituição tributária. Ela traz 5 artigos somente sobre substituição tributária. E isso, para mim, não é dispor. Lá no artigo 5º, ela delega para o Estado. A lei estadual pode definir
a responsabilidade tributária pela cobrança da ST? Pois bem, no artigo 10 da Lei Complementar, traz a forma de restituir o imposto, mas somente quando o fato gerador não ocorrer, ou perdeu a mercadoria, enfim, não ocorreu o fato gerador da mercadoria, não houve a venda daquele imposto que foi cobrado. Pois bem, alguns estados estavam permitindo a restituição da diferença da base presumida para a base efetiva naquela época. Porém, alguns outros estados assinaram um convênio em 97, onde ele anulou a possibilidade de complemento e restituição. Falando um pouquinho do convênio, o convênio geralmente ele é assinado por todos os estados. Como ele é um convênio que não trata de isenção, benefício fiscal, base de cálculo reduzida, isenção e anistia, não tinha necessidade da participação de todos. Isso não sou eu que estou dizendo, é no julgado do STF, para quem quiser se aprofundar um pouco melhor. Bom, o estado de Alagoas entrou, quer dizer, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, não, só um pouquinho, no meu estado a gente está permitindo. Como é que vocês não vão autorizar no estado de vocês? Pois bem, questionou esse convênio. E o STF confirmou, não, esse convênio é constitucional, vedou a restituição do imposto e tratou a base de ST como definitiva. Como assim? Quer dizer que não importa se tu pegou uma base presumida maior do que o preço que tu praticou, ou tu pagou uma base presumida em um preço menor que tu praticou, tentando se restituir. O STF entendeu naquela época, 2002, que não. É definitivo e não se discute mais. Mas não acaba por aí a história. São Paulo e Pernambuco, que não participaram daquele convênio no primeiro momento, possuíam legislações internas permitindo a restituição. Dessa forma, as suas procuradorias gerais dos estados ajuizaram outras ações diretas de inconstitucionalidade questionando essa decisão do convênio, e principalmente do STF. Pois bem, ficou suspenso esses julgamentos em função que o STF recepcionou um recurso extraordinário, que é o leading case da matéria, que provavelmente é a razão da gente estar aqui essa noite, em sede de repercussão geral. Isso quer dizer que todas as ações que tratavam do mesmo assunto ficam suspensas até a decisão dessa matéria. E quando se decide em repercussão geral, quem é da área do direito ou curioso como eu, sabe que isso tem efeito erga omnes, quer dizer, se aplica a todo mundo. A nós, que não temos nada a ver, que estava aqui quieto tomando chimarrão. Mas os caras discutiram. E depois de muita discussão, e eu sugiro a leitura desse recurso extraordinário, que é uma matéria fantástica para aquelas noites de solidão, que a gente não tem internet, não tem Netflix, brigou com a esposa, brigou com o marido, o filho pequeno dormiu, que é o meu caso, que tem o Franco, que deve estar vendo em casa lá com 3 meses, já sabe muito de ST, porque ele lê muito comigo. Entendeu o STF que não, é devida a restituição. Se a tua base presumida foi maior que a efetiva. E aqui começou a nossa dor de cabeça. Aqui, que foi em outubro de 2016, o primeiro julgamento, depois teve o julgamento dos embargos, a republicação do acórdão, mas no outro dia, provavelmente nos escritórios, nas empresas de vocês, era a salvação da lavoura. Agora nós vamos ressarcir, agora nós vamos ganhar dinheiro com essa matéria. Pois bem, não foi bem assim que aconteceu com os estados, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Somente em 2017 foi alterada a lei básica do ICMS, a lei 8.820, através da lei 15.056, que trouxe a figura da complementação da possibilidade de restituição. Mas essa mesma legislação, é que eu trouxe só um pouquinho do resumo, não vou ler todas, claro que não, indicava a necessidade de um decreto para definir a forma, o prazo e como que a gente ia se ressarcir. Então todo mundo me diz, Diogo, como é que eu vou fazer agora? Cara, tem que aguardar o decreto. Não, mas tem que aguardar o decreto. Tem que aguardar sair. Bom, e depois saiu lá em novembro de 2018. Olha o gap que a gente teve. Quase um ano aguardando. É legal falar inglês, né? Gap é bacana, né? O mundo executivo é legal. Teve esse gap de quase um ano aguardando essa regulamentação, junto com a Instrução Normativa 48, que trouxe as obrigações do SPED, que provavelmente são os que os sistemas estão tendo dificuldade hoje. Como eu falei, eu acredito que dia 15 agora, todo mundo ficou até 11h30, 15 para meia-noite, esperando dar um milagre ali e a GIA ser validada e dar tudo certo, né? Eu sei porque muita gente conversou comigo nessa época. Pois bem, agora vamos entrar direto realmente na legislação, falar um pouquinho sobre o imposto presumido, o débito efetivo, de forma resumida, infelizmente no curso de 6 horas que a gente consegue aplicar,
Eu trago os slides do SPED da GIA, fica quase um manual para vocês poderem utilizar. Mas, em primeiro lugar, eu vou trazer uma notícia boa, tá? É a única notícia boa da noite, provavelmente. Então, não briguem comigo e não me xinguem. Mas vamos começar bem. Pois é. Muita gente, Diego, vai ser postergado, vai ser postergado. Eu digo, cara, olha, eu participo de reunião, eu vou na Agas, eu vou na GV, eu vou na CDL, pressionamos o fisco e não estava saindo a prorrogação. Pois bem, saiu uma prorrogação, que foi o decreto 54.349, agora de 18, postergando lá para junho esse cumprimento, essa restituição, mas somente, aqui eu chamo a atenção de vocês, para as empresas que faturam 3,6K ou menos. Aqui não fala empresa do Simples Nacional. Então, as empresas de categoria geral que faturam menos do que isso, não ficariam obrigadas de entregar agora em março. Ficaria facultativo, de 1º de março até maio. Então, em junho, fica obrigado. Ok? Quem tem empresa nessas condições, relaxa um pouquinho. Dá para respirar, não precisa entregar em março. Mas em junho, tem que entregar. Pois bem, claro, né, que fica facultativo. Se você quiser entregar das empresas agora, de repente está com a vida calma, está tranquilo, não tem problema, né, está com uma vida serena, quer entregar, entrega. Mas eu sugiro aguardar um pouquinho. Mas vamos lá. Pois bem, o pessoal me perguntava, Diego, como é que eu vejo faturamento? Eu somo todas as empresas, todo mundo me perguntando. Cara, se tu for lá na tua caixa postal eletrônica, lá no ECAC do Cefaz do Rio Grande do Sul, entrar com a tua assinatura digital ou com a tua senha, a tua empresa provavelmente, alguém já viu isso aqui? Não viram? Então tá aqui, ó. Vai estar essa mensagem lá na caixa dizendo que a empresa é obrigada ou não. Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui está lá na caixa postal eletrônica do Cefaz. E aqui está dizendo, ó, para aquele pessoal como eu que é rato de TXT, rato de SPED, que mexe no arquivo bastante, o faturamento é a soma do campo 31 do quadro C. Aí tu soma de todas as empresas e vê se bate aquele saldo ali. Se não bater aquele saldo, não precisa entregar. Se passar, tem que entregar. Mas os contribuintes estão recebendo essa mensagem. Todos os meus clientes e a companhia que eu trabalho recebeu essa mensagem e a gente foi obrigado a entregar. Tá bom? Dê uma conferida lá amanhã quando chegarem para ver se recebeu essa mensagem quem não olhou ainda. Recebeu, olha, tem que entregar. Hoje eu devia ter entregue agora dia 15 de março. Pois bem, pessoal, agora eu vou entrar realmente no decreto, não posso entrar item a item, inciso a inciso, vou fazer aqui um resumex, como eu digo para os meus alunos, da matéria, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Pois bem, como eu falei para vocês, o decreto 54.308 foi que regulamentou, trouxe para dentro do regulamento do Rio Grande do Sul como fazer o complemento e a restituição. E ele trouxe 3 figuras novas lá no livro 3, que trata da subvenção tributária, no artigo 25, que seria o contribuinte varejista, o não varejista e como fazer a apuração. Via de regra está lá. Mas a galera sempre perguntava, Diego, como é que eu vou saber o que é varejista? Como é que eu vou saber o que é não varejista? Cara, pega o faturamento do teu cliente do ano passado e vê qual é o tipo de operação que ele faz. Se ele faz mais venda para consumidor final ou faz venda para contribuinte que tem o interesse de revender. Porque o consumidor final, na legislação, não diz que é pessoa física ou pessoa jurídica. É quem compra para consumo final. No caso das pessoas jurídicas, ativo, uso, consumo, enfim, que não vai ter operação subsequente. Tá bom? Beleza. Cara, é essa definição que tu vai ter que ver lá. Ó. Se as saídas no ano anterior, no exercício anterior de 2018, foram preponderantemente para consumidor final. Busca na TI, junto com o pessoal da TI, um relatório de documentos fiscais emitidos, se vocês não têm esse controle no ERP de vocês, e tenta descobrir que essa definição vai trazer a qualidade de vida para vocês esse ano. Tá bom? Essa definição vai trazer o quanto de trabalho, o quanto de cabelo branco que vocês vão ter esse ano. Conseguindo ter essa distinção aqui, de varejista e não varejista, bem na ponta da língua, já essa definição em março, isso vai trazer muita qualidade de vida para vocês. Bom, e o não varejista? É aquele que não tem mais que 50% da sua saída destinada a consumidor final. Então, cabe essa análise de arrancada. Eu sugiro para vocês, tentando descobrir exatamente a situação do cliente de vocês.
porque é isso que vai definir, é isso que vai trazer qual é o procedimento que vocês vão ter que tomar pelo resto do ano. Porque se a gente errar aqui, a gente erra até o final do ano e depois, daqui a pouco, tem que até que se tornar estoque, como eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, uma das primeiras definições que nós temos que ter para fazer o complemento ou a restituição de semestre ST é a definição de varejista e de não varejista. Isso aqui você faz, não está fazendo uma validação no momento que tu está validando a GIO, SPED, isso aqui vai ficar exatamente pelo enfoque do declarante, mas sempre partindo da primazia da realidade, né? Que é o conceito contábil, né? Que a gente tem. Beleza. Então, como eu falei para vocês, trouxe uma nova figura, esse complemento, essa restituição, que é o imposto presumido, o débito efetivo e a subapuração. De forma resumida, infelizmente eu não posso entrar muito na matéria, o imposto presumido, quer dizer que a partir de março ou a partir de junho, ou a partir de março, aquela pessoa que está com tempo, né, de fazer, por quem ganha menos de 3,6, fatura menos de 3,6, todas as entradas para o varejista, anota aí, para o varejista, todas as entradas com mercadoria de ST vão permitir o crédito presumido, o que não acontecia antes. O que quer dizer, assim, se afastando um pouquinho do nosso curso, que na minha opinião, como contador e tributarista, a sistemática da ST acabou. O que era para ser fácil, tornou-se difícil. O que era para ajudar o fisco a evitar a sonegação, está complicando cada vez mais esse novo posicionamento que ele está tendo. O que quer dizer? Que a partir de março, para o contribuinte varejista, tá? Varejista, anota aí, varejista, o Diego falou, todas as entradas com ST, todas as entradas com ST vão permitir apropriar crédito presumido. Por quê? Porque todas as saídas de mercadoria de ST na operação interna, consumidor final, vão ter o débito efetivo. Esse é o princípio da não cumulatividade lá na Constituição Federal. Então, a partir de agora, o que vocês não apropriavam crédito, agora vocês vão apropriar, tá bom? Todas, para o varejista, todos os documentos fiscais de aquisição de mercadoria vão pegar a base de cálculo de ST e multiplicar pela alíquota interna e apropriar esse crédito, tá bom? Vamos passar um pouquinho aqui. Também tem algumas exceções que esses documentos fiscais que vão servir de crédito para vocês precisam ser documentos idôneos e principalmente, e aqui eu vou entrar bem na matéria para ficar bem claro, precisa observar o que estava lá no livro 3, no artigo 28, que até 31 de dezembro tinha uma previsão e após janeiro teve outra exigência, em função da própria IN 48/2018, tá? Então quer dizer o quê? Tem que constar no documento fiscal as bases de ST para vocês apropriarem o crédito. Tem 3 formas resumidas que a base vai estar lá para vocês. Uma, o contribuinte é o substituto, é aquele que a lei estadual delegou, que é o responsável pelo recolhimento do tributo. Esse vai ter a base de ST, o valor de ST na nota bem bonitinho, fica bem fácil de olhar. O grande problema que eu vejo, talvez seja de vocês, é quando a gente compra de um substituído, ok? Quando eu vejo a galera balançar a cabeça assim, é legal, quer dizer que não estão na mesma vibe. Quando tu compra de um substituído, via de regra até dezembro de 2018, ele deveria botar nas mensagens a base. E o caboclo bota, Simone? Não bota, né? Muito bem. A partir de janeiro, ele deveria botar já nas tags do XML. Enfim, mas acho que muita gente não colocou. O que aconteceu? Muita gente compra desse substituído que não põe a base de semestre ST nas mensagens, que não põe a base de semestre ST como a legislação exige. E o que a galera estava fazendo? Pedindo carta de correção, né? E eles faziam carta de correção? É claro que não, porque ele quer vender, ele quer te vender, ele não quer emitir carta de correção. Ele não está com tempo de emitir carta de correção. Não é o pessoal da KVMG que está presente aqui nos prestigiando. Eles não querem, mesmo que esteja lá no livro 3, no artigo 28, que deveria constar essa informação. Eles não querem fazer. Pois bem, foi criada uma hipótese de exceção para esses casos, que eu, Diego Fraga, contador e tributarista, fui contra. Eu vou explicar para vocês por quê. Talvez vocês concordem comigo, tá? Qual é que é a exceção que trouxe lá no decreto 54.490? Quer dizer o quê? Que quando a gente recebeu mercadoria do substituído, esse que eu falei para vocês que não tem informação na nota, o caboclo não botou. Inclusive para compor o código, o crédito do inventário, que depois a gente vai olhar com mais calma, e caso não tenha na nota fiscal essa informação, o Cefaz permitiu que tu apropriasse crédito de imposto presumido sobre o valor contábil da nota.
sobre o valor total da nota. Aqui, para mim, foi um tiro no pé do contribuinte. Tá? Porque todo mundo sabe que a base de ST, toda a história do ressarcimento e da restituição é por força das MVAs serem muito altas. Se vocês concordam comigo. Então, a base de ST nunca vai refletir o preço real de venda, porque senão não precisava restituição e complemento. Ok? A gente vai dar uma olhadinha num exemplo que eu trouxe para vocês aqui, depois eu vou chegar nele. Tá? Então, quer dizer o que, retornando ali? Que se por acaso vocês receberem mercadoria de substituído, e isso até 30 de abril, tá? Tem data ali, ó, 30 de abril. Risca aí no slide ou anota, depois o CRC vai disponibilizar para vocês. Até essa data, pega o valor contábil lá da 5405, CST 60, CST 500, o que for, multiplica pela lucro interna e apropria o crédito. É isso que você faz, que a gente faça. Né? Pois bem, aqui eu vou falar um pouquinho dos novos campos no SPED, mas eu vou voltar na nota, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, para escriturar a nota de entrada, e eu continuo falando do varejista, o não varejista, aquela definição que eu mostrei lá para vocês, é muito importante quando a gente chegar no não varejista, porque, que nem eu falei, é o que vai definir a cor do cabelo de vocês esse ano, pode ter certeza. Pois bem, o que a IN 48 trouxe de novo para nós na escrituração do SPED? Tá? E eu vou voltar na nota, mas eu precisava entrar aqui. O registro C100, C170, C190 não altera nada. O pessoal me ligava, Diego, onde é que vai as bases de ST no C100, no C190? Eu digo, não vai, cara, mas como que não vai? Onde é que eu tomo o crédito? Tu vai tomar no registro 1923, que é o registro da subapuração. Né? Esse registro é onde a gente vai informar realmente o valor de cada item que a gente vai tomar de crédito presumido. Tá? Infelizmente aqui tem que ser uma visão bem geral. Não consigo entrar na GIA no SPED como eu gosto de entrar. Mas aqui, ó, cada documento fiscal de entrada de mercadoria de ST, para cada item que tiver lá, nós vamos ter um registro 1923 e ele vai ser totalizado através de um ajuste 1921 com esse código de ajuste aqui, ó, o 021921. Então, cada documento fiscal de entrada, se tiver 50 itens, vai ter 50 registros 1923 para cada item com valor de crédito presumido. Ok? Ok? Beleza. Diego, como é que fica isso? Aqui eu trouxe um exemplo de uma nota fiscal de material de construção, para vocês entenderem um pouquinho como que está funcionando. Pois bem, abrimos o registro 1900, o 1910, que é o período que a gente está apurando. Vou tirar a foto. O período que a gente está apurando. Nós vamos totalizar tudo no registro 1920. O 1920 é como se fosse o registro E110, o da apuração, para quem é rato de TST. Sempre digo, para quem fosse lá no TST, né? Que é o registro de apuração. Na nossa notinha fiscal aqui, nós temos um documento fiscal só, onde a gente escriturou no 1923. O 1923 é como se ele fosse o registro C100, tá? Que a gente informa lá em cima, fazendo uma analogia com as informações que constam nele. Tá? E o 1921, com aquele código ali que define que é crédito presumido, tá? Nós vamos totalizar os créditos de ST da nossa nota de entrada. Claro que o registro 1923, ele vai ter o código do fornecedor, vai ter o número da nota fiscal, vai ter o material. O código do fornecedor exige o registro 0150, que é o código do participante. O material exige o registro 0200. Se derem esse erro lá, é porque está faltando. E o 0200 e o 0150, para mim, são fundamentais numa escrituração, porque a classificação do fornecedor e o cadastro da mercadoria são fundamentais para a tributação de uma empresa, seja indústria, seja varejo. É fundamental que essas informações sejam corretas, sejam bem claras, tá? E, claro, a gente vai ter que informar a chave de acesso do documento. O valor de crédito que a gente tomou não é nada mais que a base de ST da nota fiscal, porque ele é um substituto, é aquele que a lei determinou que tem que recolher ST para nós, multiplicada pela alíquota interna, porque é o que determina a legislação. Diego, está difícil de fazer no meu sistema. Cara, se tu somar o valor do próprio e o valor da ST que tu está pagando, é o mesmo valor que a alíquota multiplicada, a base multiplicada por 18. Ah, meu sistema não multiplica, beleza. Vai lá, fala com a TI e tenta fazer com que some. Claro, isso nesse caso do substituto, né? O substituído tem que fazer aquele cálculo que eu falei para vocês antes. Então, pegou a nota de entrada, a base de ST,
vai multiplicar pela alíquota interna e vai te dar o valor do crédito. Esse é o crédito presumido, que tu vai usar na subapuração, que nós vamos ver mais adiante. E aqui o registro 1921, que é um registro de ajuste, ele vai totalizar todos os créditos presumidos de entrada com aquele código para todas as notas. Não precisa fazer um para cada nota. Não precisa um 1921 para cada nota. Ah, eu quero fazer, porque eu estou com a vida ganha, eu estou tranquilo, eu estou com tempo. Pode fazer, vai mostrar para tua mãe, bota uma florzinha em cima, faz um desenho, não tem problema. Tu pode fazer um para cada documento, mas tu pode fazer um para todos. Tá? Ele é um ajuste que soma, ele soma todos os registros 1923. Esse sim, é um registro para cada item de todas as notas fiscais de entrada com mercadoria de ST. Ok? Tamo junto? Tamo junto? Beleza, pessoal em casa. Tá junto também. Então tá, vai ser totalizado lá no campo 6 do registro 1920 os créditos presumidos que a gente vai utilizar. Aqui é só para fim de escrituração. Quero ocupar muito a cabeça de vocês. E eu sempre trago as exceções, porque quem gosta de ler regulamento, quem acompanha a legislação do Rio Grande do Sul, sabe que o diabo mora nas notas. A exceção mora nas notas. O erro do contador, do tributarista, está lá nas notas do artigo que a gente está lendo. Pois bem, a gente teve uma alteração com o decreto 54.490, que para mim isso já estava claro antes mesmo dele existir, que inclusive nas compras de mercadoria de ST importadas e naquela que a gente recolhe a ST como responsável, a gente também pode apropriar o crédito presumido. Tá? O responsável está lá no livro 3, no artigo 53A, e a importação no 53C. Então, se você adquire mercadoria, e aqui já fica uma dica minha, que a partir de maio, quem adquire mercadoria de Santa Catarina, várias mercadorias daquele estado estão saindo do protocolo e convênio. Material de construção, elétrico, papelaria, são 7 ou 8 protocolos que eles estão saindo fora. Isso quer dizer o quê? Já fica uma dica. A partir de maio, comprou mercadoria de lá, que consta no Rio Grande do Sul como ST, mercadoria que está lá no apêndice 2, seção 2 e 3 do nosso regulamento, vocês são responsáveis pelo recolhimento. O que quer dizer isso? Entrando um pouquinho na ST, que não é o nosso treinamento. Vocês vão ter que pagar a GNRE quando sair lá da fábrica do Caboclo, lá em Santa Catarina. Ou vocês peguem e façam uma inscrição substituta e recolham isso no dia 9 do mês subsequente aqui no Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul permite esse tipo de concessão. Isso sai na nota fiscal, vocês não são autuados. Bom, nosso assunto não é esse, mas eu me sinto obrigado a explicar isso, porque vale agora para maio já. Já saiu os protocolos, já saiu a legislação nacional, mas o Estado de Santa Catarina ainda não excluiu lá do anexo 1, do anexo 1A e do anexo 3 do regulamento deles. Tá bom? Mas cabe a mim explicar isso para vocês também. Então, também, na aquisição de mercadorias importadas, que vocês podem recolher também no despacho aduaneiro, no momento que importa, ou também tem uma concessão e recolher da mesma forma lá no dia 9, vocês podem apropriar esse crédito presumido e também nessa condição que eu falei, de vocês se tornarem responsáveis, tá bom? Que também é a entrada de mercadoria com ST. Só que nesse caso vocês são os responsáveis pelo recolhimento, vocês são os substitutos nessa situação. Beleza. E também pode tomar crédito presumido nas devoluções. Isso para mim também, nos primeiros cursos que eu dei sobre isso, estava claro para mim que poderia. Eu fiz uma consulta ao Cefaz e ele confirmou. Como as dúvidas foram de muitos contribuintes, eles alteraram a IN 45 de 98, trazendo essa situação da devolução. Fez uma venda de mercadoria com ST, recolheu o débito efetivo, mas a mercadoria foi devolvida. Vocês podem apropriar o crédito presumido com o código 021921, porém, contudo, todavia, a gente vai ter uma mensagem lá que não tem quando a gente toma crédito na compra, que é o estorno do montante do imposto efetivo. Essa mensagem tem que constar lá no campo de descrição, lá do ajuste 1921. E também é necessário um registro 1923 para cada item da nota fiscal de devolução. Então pensem bem quando o caboclo for devolver lá a mercadoria para vocês, se não dá para nós negociar diferente, para não precisar estar escriturando essas notas. Eu fiz uma consulta ao Cefaz, isso aqui vale também para as operações interestaduais, que as mercadorias são devolvidas, tá?
Não tem essa previsão aqui de forma clara, mas eu consultei o Cefaz e tive um retorno positivo. A gente fez uma venda na qual a gente não teve débito efetivo, porque a operação é interestadual, mas a mercadoria foi devolvida e a gente vai poder apropriar aquele crédito presumido da devolução também, que vem de fora do Estado. Dessa mesma forma aqui, tá bom? Até aqui, sobre os documentos de entrada, estamos conseguindo. Toda compra para o varejista, comprou mercadoria de ST, vai tomar o crédito presumido. Teve a devolução, também pode tomar. Isso para o varejista, tá? Anota aí, para o varejista, tá? Quanto aos documentos fiscais de entrada, era isso. Como eu falei, infelizmente, a gente só tem 2 horas para falar sobre esse assunto. Então, já vou ter que pular agora para a nota do débito efetivo, que é a saída. Essa que preocupa, essa que está dando bastante validação lá na GIA, bastante inconsistência para os contribuintes. Pois bem, a mesma coisa o pessoal me perguntou, Diego, e agora vai mudar o registro C100, vai mudar o registro C190 quando escriturar o documento fiscal de saída? Eu digo, não, cara, não vai mudar. Também foi acrescentado um registro 1921, que é o ajuste que vai totalizar o valor do débito efetivo, tá? E também foi inserido o registro 1923, a mesma coisa, um registro para cada item da nota fiscal de venda. Ah, vendi uma nota fiscal com 50 itens. Vai ter 50 registros 1923 para cada item da nota fiscal para recolher o débito efetivo, que é muito parecido com a entrada, com a diferença que a gente muda o código aqui, ó. Vai para o 001921 lá no registro 1921. Eu vou mostrar para vocês na sequência o documento fiscal de forma prática. Pois bem, como o regulamento não faz nada fácil e realmente é difícil operar no Rio Grande do Sul, né, aqui o pessoal dificulta a mesma coisa para nós, o que acontece? A gente também precisa analisar, e aqui favorece o contribuinte, o cliente de vocês, a empresa de vocês, que a gente precisa analisar que esse débito efetivo, se ele tiver benefício de redução de base de cálculo, isso tem que ser reduzido também. Quando eu mostrar para vocês a nota fiscal eletrônica, um resumo ali das tags, vocês vão ver que esse campo também é informado lá nas tags da nota fiscal eletrônica. O que quer dizer então, meus amores? Que toda venda que vocês fizerem como substituído mercadoria de ST e ocorreu débito efetivo, vocês vão ter que ir lá no livro 1, no artigo 23, que eu acho que hoje deve estar com uns 200 incisos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos com o livro 1, artigo 9 da isenção, e analisar se aquela NCM, se aquela mercadoria não tem benefício. Por isso que eu digo, aqueles momentos de solidão, acabou a internet, não tem luz, brigou com o marido, livro 1, artigo 23 neles, vai lá e anota, toda a NCM, toda a base de cálculo reduzida, todo o benefício. Tá bom? Tirando a brincadeira, isso é bem sério, pessoal. Se a gente não tiver esse conhecimento aqui, a gente vai onerar a nossa empresa, a gente vai onerar o nosso cliente, porque é fundamental essa análise aqui. Então, toda a saída, toda a NCM, claro que esse benefício tem que ser na operação interna, né? Porque é venda para consumidor final aqui. Tem que analisar se o benefício se aplica, tá bom? Fica aqui de tema de casa para você essa leitura gratificante, agora que acabou o Big Brother, né? A gente tem mais tempo para ler essa legislação. Pois bem, aqui está o nosso documento fiscal de saída, a sua escrituração, tá bom? Aqui eu tenho o valor contábil das mercadorias que eu estou vendendo. O que eu fiz? Informei cada mercadoria no registro 1923. Aqui eu estou mostrando como se fosse o TXT para vocês, né? Como eu falei, infelizmente eu não posso trazer todos os prints do SPED da GIA, via de regra, como eu faço nos outros cursos, tá? Então, peguei esse valor aqui e multipliquei pela alíquota interna. Lá no nosso livro 1, no artigo 27, está as alíquotas internas. Via de regra, aqui apliquei 18, onde eu tenho o débito efetivo, ó, de cada material. E a escrituração é muito parecida com aquela da nota fiscal de entrada, onde a gente teve o crédito presumido. Um registro para cada item da nota fiscal. Tive uma nota fiscal, eu acho que a nota fiscal suporta 950 itens, 990 itens, né? Se alguém conseguir fazer uma venda de 990 itens e emitir uma mesma nota, vai lá e escritura 990 linhas com a mercadoria, calculando o débito efetivo de cada uma, multiplicando por 18, via de regra a alíquota interna no Rio Grande do Sul. A mesma coisa, a gente vai totalizar esses débitos no registro 1921, com aquele código que eu mostrei para vocês, a soma de todos os registros 1923, e depois ele vai constar lá no 1920, no campo 3, que é como o débito que a gente tem que pagar, que a gente vai
Subapurar, depois eu vou explicar por que é subapurar, ok? Mesma coisa, pessoal, um registro 1921 para todas as notas fiscais de saída. Mas, Diego, meu sistema é bom, ele faz de tudo, ele quer fazer um registro para cada nota. Faz, está com tempo, está com a vida ganha, não está com incomodação, faz. Mas, gente, se quiser, é um registro 1920, totalizando todas as notas fiscais de saída, essas sim, separadas por materiais. Ok? Aqui nós escrituramos a nota fiscal com o débito efetivo, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Fomos aqui, a gente já olhou, tá? E aqui para mim, ó, quanto ao débito efetivo, estamos ok? Todas as notas fiscais para o varejista, vendeu como substituído, via de regra, CFP 505, CST 060 ou CST 500 no caso do Simples. E o Simples eu acho uma sacanagem, porque ele não faz apuração agora. Por que ele tem que informar essas tags se ele não faz subapuração agora? Ainda não saiu a legislação pertinente ao Simples Nacional, mas a obrigação acessória ele já precisa fazer no documento fiscal. No SPED não, porque o Simples não entrega SPED. Mas no documento fiscal eu acho muita sacanagem exigir do Simples. Mas o Cefaz está exigindo, eu abri consulta e o fiscal disse para mim, cara, tem que fazer e pronto. Foi essa a resposta que ele me deu resumidamente. Tem que ter no documento fiscal do Simples o débito efetivo também, tá? Voltando aqui para a saída do varejista, o que eu acho para mim uma baita sacanagem, que é o estorno dos créditos. Quer dizer o quê? Que todas as saídas, e aqui abrange, não fala devolução, não fala transferência, ele fala todas as saídas que não sejam objeto de destinação ao consumidor final no Estado, a gente precisa estornar aquele crédito presumido lá da entrada. Olha que sacanagem. Então, via de regra, tirando o CFP 505 ou o CFP 517 numa venda para entrega futura, provavelmente podem ocorrer outros, porque eu não conheço todos, mas sendo com CST 060, a gente vai ter o débito efetivo tranquilo e o crédito presumido. O que for diferente disso que eu falei para vocês, a gente vai ter que se tornar aquele crédito presumido lá da entrada. Todo o crédito presumido para quem é varejista. Na proporção que sair, né? Evidentemente, né? Entrou, tomou um crédito de 10, fez uma venda para fora do Estado, fez uma transferência, enfim, diversas operações que as empresas de vocês, os clientes de vocês fazem, nós vamos ter que se tornar o crédito presumido, desde que essa saída não seja destinada a consumidor final do Estado. Mesma coisa, a gente vai ter um registro 1921, aqui com um código específico, que é o 011 920, 011920, vai ter uma mensagenzinha no campo 3, dizendo que é o estorno do valor lançado pela entrada, isso tem que constar lá. E a mesma coisa aqui, ó, um registro 1923 para cada item, inserido lá pela IN 06 de 2019. Aqui para mim está uma sacanagem, é um baita trabalho para quem é de TI, um baita trabalho para quem precisa preencher manualmente lá o TXT. Então, eu desejo boa sorte para quem tiver que fazer isso manualmente. Mas, infelizmente, essa é a previsão da legislação. Você, sendo varejista, adquiriu a mercadoria com ST, apropriou o crédito presumido, mas deu uma saída que não seja destinada a consumidor final nesse estado, a gente vai ter que se tornar o crédito da entrada lá, nesse documento de saída que a gente der. Para cada documento de saída, nessa condição que eu falei para vocês, a gente vai ter que estornar o crédito presumido lá da entrada, ok? Eu falei para vocês que as notícias não eram boas, mas eu estou me esforçando para que não doa tanto, mas está aí, está vigente, está aplicável, está cogente essa legislação, ok? Então, toda saída que não for destinada a consumidor final nesse estado, nós vamos ter que estornar o crédito presumido, ok? Acompanhem lá no regulamento, acompanhem lá no decreto, que é importantíssima essa informação, ok? Gente, para o varejista, infelizmente, tem que ser resumido. Via de regra é isso. Definimos que o nosso cliente é varejista. O cara é varejista, não tem o que fazer. Ele vai ter o crédito presumido a partir da competência de março. De todas as compras, é global. Esse termo não é meu, esse termo é do Cefaz, nas consultas que eu fiz lá. Global, os créditos sobre as mercadorias de ST. Diego, como é que eu tomo? Eu pego a base de ST e multiplico por 18. Ou aquelas condições que eu falei para vocês. Comprei do substituído. Ele não botou as mensagens, o Cefaz permitiu que vocês tomem crédito sobre o valor contábil da nota. Eu acho isso um prejuízo.
porque a base de ST é muito maior que o valor contábil da nota. Aquele documento que a gente viu comprova isso, e as rotinas de vocês também. Ok? Todos, para o varejista, o débito, vendeu mercadoria que adquiriu com ST para consumidor final dentro desse estado, vai ter o débito efetivo. Tem que estar no documento fiscal também a tag lá, que já está sendo validada, inclusive. Ok? Para o varejista, vias de regra, como eu falei, é uma visão bem geral, são essas definições que vocês precisam correr atrás e entender bem. Ok? Para o não varejista, tá? Agora nós vamos entrar para o não varejista, aquele que não teve no exercício anterior a maioria das suas vendas destinadas ao consumidor final. Esse, para mim, é o melhor cenário. Talvez seja o mais complicado de explicar para o cliente, porque ele quer saber por que ele não toma crédito. Ele vê crédito, ele pensa em dinheiro. O que vai acontecer com o não varejista? O varejista, ele toma o crédito presumido e vai ter o débito efetivo. O não varejista parte do contrário. Ele vai ter o débito efetivo para depois ter o crédito presumido. Como assim, Diego? O não varejista, ele só vai escriturar lá no registro 1923, 1921, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, quando ele der saída para o consumidor final neste estado, operação por operação. Como assim? Se ele fez uma venda de uma mercadoria para consumidor final, ele sendo não varejista, ele efetua o débito efetivo e busca o último documento de entrada daquela mercadoria e apropria o crédito presumido. Ok? Conseguimos entender? Para o não varejista. O não varejista não precisa levantar crédito do bloco H, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o não varejista é o melhor cenário. Talvez seja o cenário mais complicado, que ele pode passar meses sem fazer uma venda, e vai fazer uma venda e vai te ligar. O que eu faço agora? O meu sistema não está parametrizado. Eu sempre digo, dependendo da religião lá, compra uma vela batismal, que é grande, né? E dá uma orada. Dá uma rezada para ver se vai dar tudo certo. Porque se não está preparado, vai dar problema. Então, o não varejista, tá? A nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída só vai ser escriturada no SPED se for para consumidor final em cada operação que ele fizer. Com os mesmos registros aqui que eu mostrei para vocês. Com exceção aqui do 02, 19, 21 nas saídas. Então, o não varejista, qual é a diferença? Varejista é global, a partir de março ou a partir de junho, comprou as mercadorias de ST, apropria o crédito presumido. Deu saída dentro do estado dessa mercadoria CST 60, vai ter o débito efetivo. O não varejista, somente na operação que ele fizer. Fez uma venda, uma vendinha só para o consumidor final, ele vai ter o débito efetivo e vai buscar a última entrada partindo daquela data da venda para apropriar o crédito presumido. Ok? Sei que a matéria é complexa, mas estamos tentando resumir aqui para vocês como que funciona. Varejista, crédito e débito global, crédito presumido e débito efetivo. O não varejista, somente se acontecer, somente se ocorrer, somente se fizer venda para consumidor final. Aí ele vai fazer a suboperação. Se passar o mês inteiro sem fazer, Diego, o que eu faço? Não faz nada, fica quieto, deixa quieto. O cara não vendeu, se ele vender, tu vai ter que escriturar. Ok? Estamos juntos nessa aí? Conseguimos pegar? Não varejista, somente na operação que realizar. Varejista, todas, a partir de março, a partir de junho, entrou com ST, toma o crédito presumido. Saiu com ST, tem o débito efetivo e tem que constar lá nos documentos fiscais. Ok? Gente, agora eu vou falar um pouquinho da apuração. A gente já viu o crédito presumido, já viu o débito efetivo, já vimos varejista, não varejista, substituto, substituído. Substituto, somente a lei define quem é substituto. Está lá na lei 8.820, 89, está lá no livro 3, no artigo 3, está lá no livro 3, ao longo do regulamento do ICMS, as obrigações referentes ao recolhimento de ST. Então, somente a lei, só a lei pode definir quem é substituto, tá? Não é o decreto. Tem um decreto que regulamenta, teve uma lei anterior que trouxe essa exigência, tá? Sempre explico isso nos meus cursos, que é lei em sentido abstrato, produzida na Assembleia Legislativa, for um tributo estadual. Eu sempre digo que, para quem às vezes tem dificuldade um pouquinho no direito tributário para saber o que é lei, o que é decreto, é só lembrar assim, ó, a lei é que manda e o decreto que obedece. É como se que a lei fosse a esposa e o decreto o marido. Fica fácil de lembrar, né? Fica fácil de lembrar. A lei manda, tu tem que fazer o que a lei manda.
E o marido, que é o decreto, obedece bem direitinho, não pode fazer nada diferente. Grava assim. Caso contrário, está lá no artigo 99 do CTN, e o artigo 97 trata do que a lei define. Quem quiser olhar na legislação no Código Tributário Nacional. Mas a minha dica fica essa, acho que fica mais fácil de memorizar. Pois bem, voltando aqui, apuração para varejista e para não varejista é a mesma coisa quando ocorrer, tá? Nós vamos ter duas situações, ou imposto a complementar ou crédito a recuperar, no caso a saldo credor. E a grande discussão que se tem hoje é o que fazer com esse saldo credor. Deixa parado, transfiro para o próprio, você faz, não me orienta, na legislação não tem, nós vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Imposto a complementar quer dizer o quê? Que nós vamos ter o débito efetivo maior que o imposto presumido. A gente vai ter mais débito do que crédito presumido pelas entradas e crédito presumido lá pelo bloco H, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma apuração lá no registro 1900, aqueles que eu mostrei para vocês antes lá. A gente vai lançar, o que vai acontecer? O registro 1900, ele é um registro de subapuração. Como assim, Diego? Ele nunca vai ter saldo. Se ele tiver valor a complementar, e eu vou mostrar aqui para vocês, ali embaixo, ele vai transferir esse valor a complementar para o registro E200, que eu ainda estou falando de escrituração de SPED fiscal e GIA. Ele nunca vai ter saldo. Ele constituiu o saldo credor, a gente vai transferir esse saldo credor também para o registro E200 e filhos para a apuração de ST, ok? Por isso que é um registro de subapuração. Ele não apura. A gente encontra um saldo e transfere dentro do próprio estabelecimento, naquela mesma competência, tá bom? Então, ok. Encontramos imposto efetivo maior que o presumido, vamos ter que pagar. O que a gente vai fazer? Apuramos no registro 1900 e encontramos valor a complementar. A gente vai lançar um ajuste 1921, que é o registro de ajuste, com o código 041921, deduzindo da subapuração no registro 1920. Eu apurei lá R$1.000 de imposto a complementar. Eu faço um lançamento de R$1.000 nesse código e transfiro através desse ajuste para a apuração do registro E200 através do código 101921. Isso lá no E200, que é a apuração de ST, para quem é rato de arquivo TST como eu, é onde a gente faz a apuração de ST, seja como responsável na operação interna ou naquela condição que eu falei para vocês. Tem inscrição substituta, adquire de fora do estado e vai recolher a ST lá no dia 9 do mês subsequente, via de regra. Essas duas apurações são feitas no E200, tá bom? E o que acontece, que trouxe o livro 3, no artigo 25 lá, quando a gente tiver saldo a complementar, não é pagar, é complementar, que está na legislação. A gente vai ter que pagar com uma guia separada. Provavelmente muitos clientes de vocês tiveram, né, débito efetivo a complementar. O que a gente vai fazer? A gente vai emitir uma guia com a receita, com o código de receita 1224 e recolher esse tributinho para o Estado até o dia 20 do mês subsequente. Via de regra, o ICMS próprio é dia 12, inclusive a indústria regrediu para o dia 12, né, segundo o Sartório Bonagente, reduziu essa data para todo mundo pagar no dia 12, a ST a gente paga no dia 9 e o complemento a gente paga no dia 20. Aqueles que fazem GIA, aqueles que fazem obrigação acessória, já identificaram que quando abre a GIA no anexo 10, aparece 3 datas, não aparece? Ou 2 datas. Uma delas não é o dia 20? Perfeito, né? Dia 20. Então já consta lá para a gente pagar, não tem desculpa. Encontrou valor a complementar, tem que emitir a guia e recolher no dia 20, ok? Essa é a complementação. Apuramos, tivemos débito efetivo maior que o crédito presumido, tivemos que recolher isso lá no SPED e na GIA, ok? Tá, Diego, mas se der valor a restituir, e para mim aqui está a grande confusão, o grande problema que o Cefaz não resolveu ainda, porque se virar o regulamento de cabeça para baixo, nós não temos uma previsão muito clara de como apropriar isso. Evidentemente que eu já fiz várias consultas com fiscais diferentes, tomara que eles não estejam olhando pela internet, para saber opiniões diferentes. Depois dá para cortar essa parte, né? Dá. Mas é ao vivo, né? Não dá. Não é fiscal, né? Beleza. Então o que acontece? A gente tem esse valor a restituir, quer dizer o quê? Que a gente teve mais crédito presumido de estoque e de compra que débito efetivo. O que a gente vai fazer? A gente vai transferir isso para a apuração lá no E200, que é a apuração de ST, que nem eu falei para vocês. O que acontece? Nós vamos fazer o ajuste,
com um código daí diferente. E nós vamos transferir esse saldo credor que a gente subapurou, por isso que eu falei subapuração, lá no registro 1900. Por isso que eu disse, o registro 1900 não vai ter saldo. Ele não vai ter saldo. Ele vai ser sempre transportado o saldo para o E200. Tá? Isso é importantíssimo. Tinha gente me ligando dia 15 às 11h30 perguntando por que não estava gerando guia no 1900. Eu falei, tu comprou a vela batizinal aquela? Não comprou, então tu vai ter que arrumar na mão, porque não vai dar certo. Pois bem, a gente vai transferir esse saldo credor lá para a apuração do E200. E esse saldo credor vai ficar lá se não tiver com o que abater. A grande dúvida dos meus clientes, da minha companhia, onde eu trabalho, de todo mundo que está tratando dessa matéria, é o que fazer com esse saldo credor. Posso transferir para o próprio? Não posso. Utilizo com ST. O que eu sugiro para vocês? Eu não posso trazer aqui a consulta que eu tenho porque ela pertence a uma empresa, ela é um dado, né, de segurança de negócio. O Cefaz está orientando nas consultas a transferir esse saldo para o próprio. Tem 2 códigos de ajuste lá na apuração do E200 que a gente consegue fazer essa transferência. Eu não posso trazê-los aqui porque ele é de uma consulta de uma companhia, mas tem. O que eu sugiro para vocês, lá na consulta virtual, lá no ECAC, façam esse questionamento no portal fiscal virtual. E eles estão respondendo isso, eles estão permitindo transferir esse saldo credor que está sendo apurado para o ICMS próprio no exercício subsequente. Tá ok? Não tem essa previsão muito clara na legislação. Já discuti bastante com os fiscais. Quando eu dou o curso de 6 horas, eu trago essa consulta porque fiz na pessoa física, que eu não posso por causa da transmissão. Mas o Cefaz está orientando. O que eu sugiro? Fazer uma consulta formal, aquela prevista lá na Lei 6537 de 73, que é a Lei do Contencioso Tributário no Rio Grande do Sul. Façam essa consulta formal. Geralmente diz que leva 90 dias, mas pessoal, leva mais. Mas tenham essa certeza na mão. Tá? Se consultarem o portal fiscal virtual, eles estão orientando a fazer a transferência de saldo credor somente no exercício seguinte. Ok? Tem 2 ajustes que tu faz no SPED lá, que tu consegue fazer. Isso está lá no capítulo 51 da IN 45 de 98, quem quiser olhar. Lá na seção 4, letra N e letra T, se não me falha a memória. Mas depois eu vou mostrar para vocês onde eu vou publicar isso mais tarde, que daí são as minhas redes sociais e eu tenho esse direito. Então, via de regra, apurou saldo credor, o Cefaz está trazendo respostas de consultas pela internet, dizendo que pode apropriar. Então, façam esse estudo, façam essa análise com os clientes de vocês, com as empresas de vocês, dessa possibilidade de transferência. Tem ajuste no SPED, Diego? Tem. Tem como fazer? Tem. Não pude trazer aqui, porque é um segredo industrial da companhia que eu trabalho, mas tem. Mais tarde eu volto a falar nisso, tá bom? Mas tem, tá? O Cefaz está dando orientações para transferir o saldo credor para o ICMS próprio, que eu entendo correto, só que muitas pessoas questionam a legalidade dessa transferência por não estar expressa no regulamento. Mas tem, muitas pessoas estão fazendo, ok? Via de regra, pode fazer. Bom, falamos da apuração de quando a gente complementa, falamos de quando a gente restitui e essa possibilidade de transferência de saldo credor. Porém, a gente tem que falar um pouquinho do bloco H, que deveria ter sido entregue agora, né? Dia 15 de março, né? E provavelmente todo mundo deixou para retificar, né? Quem ficou até as 11h30 e não deu certo ali, vamos retificar depois, né? Já que a legislação permite tomar o crédito na competência de abril, né? Tu pode tomar o primeiro em março ou a primeira parcela em abril, tá? Isso está no regulamento. Mas quem não conseguiu, vamos retificar depois, vamos fazer a coisa certa e vamos retificar a GIA e o SPED. Pois bem, o que a gente vai fazer com o bloco H? E quem agora entregou em março, levanta o estoque no dia 28 de fevereiro. Aqueles que vão entregar em junho, é no dia 31 de maio que vai fazer levantamento. Ok? Tamo junto? Beleza. O que a gente vai fazer? No último dia anterior a quando passou a nossa obrigação, e no caso de março seria 28 de fevereiro, a gente vai levantar o estoque das mercadorias de ST e vai informar através do registro que eu vou mostrar para vocês agora, bem de forma resumida. Eu não trouxe a legislação, eu trouxe o arquivo TXT para a gente ver na prática quem tem que escriturar isso, como fazer.
A gente vai apropriar esse crédito, adjudicar esse crédito do estoque da mercadoria de ST em 3 parcelas mensais suaves, iguais e sucessivas, que nem aquela loja falava, aquela propaganda famosa. Como é que a gente vai fazer, Diego? Em vez de eu trazer a legislação, eu quis trazer a parte prática aqui para vocês. A gente, dentro do SPED, vai ter o bloco H e vai abrir o bloco H, que começa pelo H05, com o motivo 05, que é por determinação do fisco. Via de regra, a gente abre com determinação 01, que é estoque final, aquele que a gente entrega na competência de fevereiro, ou algumas empresas entregam isso mensal. Mas, via de regra, a gente entrega na competência de fevereiro, lá no dia 15 de março, a entrega. Mas a gente vai fazer um segundo bloco H aqui na competência de março. A gente vai levantar todas as mercadorias e vamos escriturar no registro H010 o código do material e principalmente a quantidade que está lá em estoque dessas mercadorias de ST, porque é essa quantidade multiplicada pela base informada lá no H020, o valor do ICMS a recuperar, que multiplicado pela alíquota interna, a base, essa multiplicação desse valor desse ICMS que a gente encontrar no H020 pela quantidade no H010 de todos os materiais que vocês levantarem no estoque, é o valor do crédito que vocês vão recuperar. E isso é muito significativo para empresas grandes, que têm estoques grandes de mercadoria GST, que a partir de março vão ter que operar com o débito efetivo. Pois bem, o que a gente vai fazer, Diego? A gente vai informar a quantidade dessas mercadorias lá no H010, que é o registro do inventário, e vamos adicionar um registro H020. E uma dica aqui de quem está fazendo SPED e mexendo no TST, tem que ser a CST 60. Se não for a CST 60, vai dar erro. Vocês vão olhar lá a GIA e vão se apavorar. Meu Deus, não está somando. O que eu fiz de errado? E vão mandar um WhatsApp para mim às 1h30, quando eu estiver embalando o Franco às 1h30 da manhã para ele dormir, me perguntando o que fazer. Isso é um fato verdadeiro. Tá? Ok, isso aconteceu mesmo. Esse H020, vocês vão buscar a última, e isso está na legislação, e eu trouxe aqui resumido para vocês, vão buscar a última nota de entrada da mercadoria, encontrar a base de ST unitária, porque esse registro aqui é unitário. Eu já dei curso para os técnicos de TI, e eles discutiam comigo por que isso aqui é unitário. Eu digo, está lá no manual da FD, não fui eu que inventei. Eu não invento, eu só aumento as coisas, mas eu não invento. Está lá. A gente vai pegar essa base de ST e multiplicar pela alíquota interna daquela mercadoria. Esse é o valor do crédito unitário que vocês vão ter por material. Isso é unitário, vejam, é unitário. Diego, qual é a alíquota que eu multiplico aqui? É aquela alíquota que está lá no registro 0200, e por isso que eu falei para vocês, o registro 0200, o cadastro do material, é fundamental que ele esteja correto. Eu vi clientes que não tinham a alíquota lá no registro 0200 e deu problema. Então, confiram esse cadastro. Diego, minha mercadoria tem ampara, beleza? Soma a alíquota aqui. Vou dar um exemplo, somos 2% ali, a alíquota fica 20%, tá bom? A legislação prevê isso também. Não trouxe aqui para não ficar maçante, mas eu trouxe a parte prática aqui que eu quero que vocês entendam e consigam fazer quem não fez ainda na competência de março e precisa retificar as suas obrigações, ou vai entregar lá em junho da competência de maio para aqueles que faturam menos de 3,6 lá, como a gente viu no início. Diego, mas qual é o valor que eu vou recuperar? É a multiplicação da quantidade, se fosse uma fórmula matemática que eu tivesse que falar para vocês, seria o campo 4 do H010, se quiser anotar aí, multiplicado pelo campo 4 do H020. Esse é o valor do din-din, da bufunfa, do faz-me rir, que vai pingar lá no cliente de vocês. Essa é a mascada que ele vai recuperar, ok? Essa multiplicação, a gente vai apropriar em uma vez? É claro que não. A gente vai apropriar em 3 parcelas mensais iguais, sucessivas, bem suave, como eu falei para vocês. De que forma? A gente vai lançar, depois eu vou voltar aqui, mas eu vou só falar do ajuste. Mais um ajuste de registro 19 e 21. Essa é a forma de apropriar, essa é a forma fiscal de escriturar. É a forma fiscal de lançar isso no SPED e, logicamente, na GIA, até que essa informação não aparece nos quadros da GIA, mas se está errado, aparece lá como crítica, como erro. Tá? A gente vai lançar um registro 1921 na competência que a gente entregou, que seria março, ou no máximo na subsequente. Quer dizer que a gente ainda, se deu chabu lá no bloco H, estou com dúvida, Diego, não escriturei, está errado, mandei vazio, acho que está faltando mercadoria.
Entendo, como profissional, que ainda dá tempo de retificar e apropriar o crédito na competência de abril. Pois bem, a gente vai lançar um registro 1921 com aquele código ali, ó, o 021920, e a parcelinha de crédito que a gente vai apropriar. O que é importante, pessoal? Anota aí, não esqueçam. Ó, no campo 3 tem que constar uma parcela de 3, quando for a segunda parcela de 3 ou 3 parcelas de 3. Como eu falei, esse meu curso é bem, os cursos que eu presto sobre essa legislação, ele é bem prático, aqui tem que ser resumido. Mas eu trago o campo do TXT de como lançar. Com mais tempo a gente veria também no SPED como ficaria. O que eu fiz? Ó, peguei aquele valor de crédito total lá que a gente encontrou, dividi por 3 e apropriei. E, gente, tem que ser mensal, igual e sucessivo. Nos testes que eu fiz, a gente pensa, daqui a pouco a gente tem um cliente que tem uma certa sazonalidade. Não, vamos tomar um valor maior na primeira parcela e as duas parcelas menores, porque o meu imposto é maior agora. Não, tem que ser igual, porque a GIA está validando isso. A GIA, essa informação do total, a GIA não sabe. Mas se tu tomar uma parcela diferente do 1/3 do valor apurado, ela vai te dizer que está errado. Não sei se alguém já fez essa validação aqui, ou alguém em casa viu isso. Nos testes que eu fiz, deu errado. Se essa parcela realmente não for 1/3 do valor informado aqui, nesses registros, a GIA vai voltar à crítica e vai dizer para vocês que está errado, tá bom? Quando forem validar lá, vai dar erro se não for no cavaco aqui o valor, tá bom? 3 parcelas mensais iguais e sucessivas para a gente somar junto ao crédito presumido lá das compras, ok? Quanto a essa parte, estamos bloco H, levantei, busquei a última nota, escriturei no H010 cada mercadoria com a sua quantidade levantada, nesse caso, no dia 28 de fevereiro, porque essa empresa começou em março. E lá no H020, a gente vai informar a base de ST unitária, que multiplicada pela alíquota interna, vai nos dar o valor do crédito a tomar. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Ok? Essa é a forma sucinta e resumida de escriturar o bloco H. E é isso que está dando dor de cabeça, provavelmente para os clientes de vocês, para as companhias que vocês trabalham. Quem está conseguindo, parabéns. Eu estou há quase 2 anos trabalhando nessa matéria e a gente está tendo bastante dificuldade para fazer isso dar certo. Mas quem está conseguindo, fica o meu respeito, porque a matéria está bem difícil. Do ponto de vista fiscal, a gente consegue entender, mas botar dentro do RP, dentro do sistema, é a dificuldade que a gente tem, né, de fazer a coisa funcionar. Pois bem, levantamos o valor, dividimos por 3 e apropriamos em 3 parcelas. Podemos começar na competência de março ou na competência de abril. Pois bem, e agora eu vou falar aqui do bloco H do não varejista. Diego, mas tu me disse que o não varejista não levantava. Ele não levanta. Mas o que acontece? Olha só, vem comigo. Caso lá na hora da definição, vocês estão sentindo que ele analisou as operações do ano passado e viu que ele está quase como não varejista, e o mercado dele se apresenta como não varejista, há uma grande chance dele se tornar não varejista. Se a gente chegar no final do ano que a gente está, e as operações do ano corrente que a gente está forem de não varejista do cliente de vocês, e ele optou lá em março por ser varejista, porque é uma opção gerencial, provavelmente vocês são prestadores de serviço dos clientes ou das empresas de vocês, e ele define, não, a gente quer tomar o crédito, mesmo não sendo varejista, a gente quer fazer esse levantamento. Pois bem, se chegar no final do ano e ao longo desse ano o comportamento dele se manter como não varejista, e ele apropriou o crédito do estoque lá na competência que eu falei para vocês de março, ou até de junho, por que não? Ele vai ter que estornar todinho o crédito do estoque dele. Todo esse levantamento que a gente fez para apropriar, em 31 de dezembro desse ano que a gente está, a gente vai ter que fazer o mesmo levantamento, com a diferença que a gente vai ter que pagar o tributo. Vai ter que ter um débito com esse ajuste aqui, muito igual ao que eu mostrei para vocês aqui, ó, tudo igual. Vou ter que levantar o estoque no 31 de dezembro desse ano que a gente está, 2019. Para o ano que vem, eu vou ter que estornar, porque o meu comportamento durante esse ano foi de não varejista. Pode acontecer, daqui a pouco a empresa operava com o consumidor final, daqui a pouco mudou o nicho de mercado, está trabalhando com outro produto e as suas operações mudou
para não varejista. Ao longo do ano ele não teve débito efetivo, mas o caboclo foi lá e levantou o crédito do bloco H em março ou em junho. O que a gente vai fazer? O retrabalho de levantar de novo o estoque no 31 de dezembro do ano anterior aquele com crase, com 2 As aqui, né, professor lê bem, em que deixar de apurar o ajuste nos termos deste artigo. Ele deixou de ser varejista. O comportamento dele foi de não varejista. As vendas dele foi de não varejista. Por isso que eu digo, o que vai definir a cor do cabelo de vocês esse ano vai ser a opção de varejista ou não varejista, que é o que vai trazer problema para vocês. Então, o não varejista, optou por ser varejista em março ou em junho, mas ao longo da competência deste ano mudou o seu comportamento, ou ele não tinha um comportamento de varejista e optou de forma errônea em apropriar o crédito, no final do ano ele vai ter que se tornar. Mesma coisa, levanta o estoque, 3 parcelas mensais iguais sucessivas, em vez de apropriar crédito presumido, ele vai ter débito na apuração do registro 1900. Ok? Então é muito importante essa definição de quem é varejista e de quem é não varejista lá quando a gente começar a subapuração. Atualizado, não, é o valor do estoque que tu levantar, é o valor do final do ano, que tu tiver no final do ano. Não temos na legislação, falando um pouquinho do direito tributário, essa previsão no Rio Grande do Sul, ela nem abordou a questão do artigo 166 do CTN, que é quando tem que pegar e comprovar que tu não passou para o cliente o imposto ou que ele te permite restituir. Isso, por um certo ponto, é bom. E aqui também não atualiza de nada, é o estoque físico. Manda levantar, evidentemente, o estoque em 31 de dezembro, provavelmente vai ter mais mercadorias do que tu levantou, e tu vai ter o débito efetivo, ok? 31 de dezembro desse ano, porque ano que vem a gente vai mudar o nosso comportamento, porque passamos o ano inteiro como não varejista, e lá no início de março ou de junho, a gente apropriou o crédito do bloco H. Então, apropriem o crédito do bloco H quando a gente tiver certeza que aquele cliente, que a nossa empresa é varejista. Diego, mudou as operações dele, acontece? Vamos ter que fazer esse estorno, ok? Isso está lá também no livro 3, no 25A. Esse estorno, ok? Não varejista, optou por tomar o crédito, continuou não varejista, vai ter que se tornar no final do ano, tá bom? E atualizado, vai ter que levantar o estoque físico de 31 de dezembro. Isso é o que diz a legislação, ok? Quanto ao bloco H, gente, sei que foi bem razoado, foi bem uma visão geral. Pessoas têm muitas dúvidas quanto ao bloco H, mas lembrando, varejista, levantem 28 de fevereiro e os que faturaram menos de 3,6 levantam lá em 31 de maio, naquelas condições que eu falei. Levanta as quantidades, apura a última base de ST de entrada daquela mercadoria e apropria o crédito, multiplicando pela quantidade do estoque que levantou naquela data. Ok? Quanto ao bloco H, era isso. Evidentemente que as empresas estão com muito problema, muita dificuldade prática, mas via de regra é isso que a gente precisa fazer. Bom, quanto à apuração do registro 1900, crédito presumido, débito efetivo, varejista, não varejista, a apuração a gente já conseguiu ver. Agora, a gente vai ver a questão das obrigações acessórias dos documentos fiscais, que também eu vejo que muito dos meus alunos, dos clientes, estão com muita dificuldade de como identificar, como informar, e aqui eu vou trazer bem atualizado para vocês o que o Cefaz me orientou e o que as notas técnicas da NFE estão trazendo para a gente. Eu só precisava trazer o painel. Posso puxar? Posso usar normal o painel aqui? É? Ok. Então só vou trazer o painel. O Evandro me ajuda aqui, ajuda dos universitários. Aqui nesse quadro, com a minha bela caligrafia que eu estudei na França, para ter essa bela letra para trazer aqui para vocês, eu trouxe um resumo do que fazer com os documentos fiscais. Quando? Aqui eu trouxe quando for operações entre contribuintes que tenham interesse de apropriar crédito. Quer dizer o quê? Vocês estão vendendo uma mercadoria que vocês adquiriram com ST, que tem a CST 60 ou CSOSN para o Simples Nacional 500, e é importantíssimo que o cliente do Simples
preste essas informações que eu vou comentar aqui agora, porque ele pode perder mercado com isso. Eu estou vendo clientes que estão deixando de vender porque a pessoa vai comprar dele e ele é um substituído e ele não está preenchendo as tags com as informações que eu vou passar para vocês agora. Eles estão perdendo venda com isso, porque a pessoa não quer comprar de alguém que não tem as informações que ele quer para apropriar crédito fiscal. Isso está acontecendo, tá? Isso na prática tem pessoas me ligando e falando, cara, tem que desenvolver no sistema, tem que dar um jeito. E, já vou adiantando um pouquinho, a partir de 7 de maio, nós temos uma nota técnica 2018-005 que vai validar essas informações e vai rejeitar a nota se não tiver essas informações. Isso está na nota técnica. Eu consultei o Cefaz, quem trata da nota fiscal eletrônica, e ele me disse que sim, que eles vão, a princípio, rejeitar a nota a partir do dia 7 de maio. Não sei se alguém já está tendo essa... Nos testes que nós estamos realizando, se não constar essas tags que a gente vai comentar agora, vai rejeitar a nota. Anotem aí, essa nota técnica 2018-005, versão 1.2, inclusive, vai exigir esses campos. Quando for uma venda entre contribuintes, que alguém quer tomar o crédito, a gente está vendendo para um contribuinte que quer tomar o crédito, ele não é consumidor final, ele não está comprando para uso e consumo, ele não está comprando para ativo, e nós não estamos vendendo para uma pessoa física consumidora final. A gente está vendendo para alguém que quer revender a mercadoria. O que a gente vai ter que informar da nota como substituído? A base de cálculo de ST retida, o percentual de ST e o valor de ICMS ST retido. E a partir do dia 7 de maio, o valor do ICMS próprio do substituto. Quer dizer o quê? A gente vai ter que informar os dados de quem a gente comprou. A gente vai ter que informar a base de ST, o percentual, a alíquota e o valor de ICMS ST retido. Muitas pessoas, muitos alunos estão me ligando e questionando, Diego, qual é o valor de crédito que eu tenho que tomar quando eu comprar de um substituído? É o valor do ICMS ST retido? É claro que não, cara. Tu está perdendo dinheiro, não é esse o valor. Ah, mas eu quero puxar do XML. Por enquanto não dá. O que a legislação traz para vocês lá no livro 3, no 25A? Que a base de cálculo de ST multiplicada... De novo, a base de cálculo de ST multiplicada pela alíquota interna é o crédito presumido que vocês têm que tomar. Então, o valor de ICMS ST retido não é o valor do crédito que vocês têm que tomar. O valor de crédito que vocês têm que tomar é a base de cálculo de ST informada nessa nota multiplicada pela alíquota interna. A minha dica, para vocês conversarem com o pessoal da TI, a partir de 7 de maio, vai constar a obrigatoriedade, claro, de quando constar essa informação, porque pode ser um fornecedor do Simples que não apura ICMS próprio pelo seu faturamento, mas recolhe ST, e aí não vai ter esse valor. Mas, via de regra, a gente vai ter que informar também a tag com ICMS próprio do substituto. Agora sim, se tu somar o valor do ICMS próprio do substituto mais o valor da ST retida, provavelmente vai dar o valor que vocês vão ter que apropriar de crédito. Ok? Não somente o valor... Está acabando a voz. Não somente o valor do ICMS ST retido. Vou tomar uma aguinha aqui. Ok? Estou vendendo para um contribuinte, alguém que quer apropriar crédito. Eu sou substituído, vou ter que buscar essas informações de todos os materiais que eu estiver vendendo na nota. Ok? Sendo categoria geral e principalmente sendo do Simples. Porque esse vai ser prejudicado. E eu estou vendo gente me ligando, Diego, está caindo a venda do meu cliente porque não tem as tags, o que eu faço? Compro a vela, aquela que eu falei, a batismal, ora, ou atualizo o sistema e façam que puxe essas tags, né? Essas informações têm que constar lá. Né? E para o consumidor final, Diego, quando eu vender para um consumidor final, pessoa física ou pessoa jurídica, que tenha adquirido para uso e consumo ou para ativo, o que eu vou informar? Vamos passar aqui. O que a gente vai informar? A gente vai informar o débito efetivo. O valor que consta lá no 1923 como débito efetivo é o valor que a gente vai informar no nosso XML quando a gente vender para um consumidor final. A gente, na DANF, não vai ter nada de débito. Onde vai estar essa informação? Nas tags do XML. A gente vai informar o percentual de redução de base de cálculo efetiva, a base de cálculo efetiva, o percentual do ICMS e o valor que a gente vai pagar.
Lembra que eu falei para vocês, por que tem que observar lá o livro 1, artigo 23, que tem base de cálculo reduzida? Porque a gente tem que informar o percentual de redução de base de cálculo. Então, se por acaso a mercadoria de vocês tiver benefício e vocês forem reduzir a base de cálculo, na tag tem que informar o percentual de redução. Quer dizer o que, Diego? De prática, se a tua mercadoria tiver uma base de cálculo reduzida para 80%, o percentual que nós vamos informar aqui na tag é 20%. A base de cálculo efetivo vai ser o valor do produto vezes esse 0,8. Na verdade, é o valor do produto, que é 1 menos o percentual de redução, o que seria o valor do produto lá na nota fiscal multiplicado por 0,8. Isso reduz a base de cálculo e nós vamos pagar um ICMS menor, informar no registro 1923 o imposto menor e recolher conforme o benefício que é aplicado. Então, realmente, aquela previsão que eu trouxe para vocês lá, puxa, eu vou ter que olhar cada NCM, cada benefício, se realmente se aplica aquela operação, identificar o percentual que está lá no livro 1, no artigo 23, e principalmente trazer para o documento fiscal. Como eu falei para vocês, não foi isso que eu inventei, eu estou aqui tentando trazer para vocês da forma mais simples possível. Uma dica que talvez as pessoas não estão habituadas a mexer em XML, a conhecer esse sistema, geralmente o pessoal da TI que determina, a gente tem uma tag lá na nota fiscal eletrônica que se chama indicador de consumidor final. Ela pode ajudar vocês, inclusive, a determinar se o cliente de vocês é varejista ou não varejista no ano passado. Como? Vai lá na TI e pede um relatório de todas as notas fiscais que tiveram essa tag 0. Essas notas fiscais são notas fiscais que eu chamo de tributação normal. Foi vendido para alguém que é contribuinte e quis tomar crédito. Então, fica a minha dica aqui. Ou simplesmente nessa tag lá consta o 1 e aí sim é para o consumidor final. Essa tag é que define se é para o consumidor final e aí ela abre esses campos. Se for 0, essa tag IND final, tá? Pode anotar aí. Também está na 2018-005 e no manual da nota fiscal eletrônica, tá? Vai ter a tag 0 e a tag 1. Tendo 1, vai abrir os campos do débito efetivo. Tendo 0, vai abrir os campos de base de cálculo ST retida de quem a gente adquiriu. Então, e a partir do dia 7 de maio, como eu falei para vocês, isso está lá na nota técnica 2018-005, versão 1.2. Quem quiser consultar depois na internet, pode ir lá que tem essa nota técnica. Cheguem amanhã no escritório da empresa de vocês, está aqui, ó, o Diego falou que nós temos que botar isso aqui na nota fiscal até o dia 7. E tem que botar. Hoje, o que eu conversei com o Cefaz é isso. Vai ser validado e a nota vai ser rejeitada. Não sou eu que estou dizendo, é a própria nota técnica. E lá na Instrução Normativa 4598, na seção 20, que trata da nota fiscal eletrônica, diz que o nosso regulamento observa as notas técnicas aplicáveis à nota fiscal eletrônica, junto com o ajuste CNF 07 de 2005. Ok? Gente, de documento fiscal eletrônico, era isso. Quero gerar um relatório para definir se é varejista, se é não varejista. Conversem com a TI e tentem gerar relatórios, daqui a pouco, baseado nessa tag. Todas as notas fiscais que têm essa tag 0, via de regra, são para contribuintes que estão comprando para revender. E as que tiverem a tag 1 é para consumidor final. Okay? É uma dica, enfim, acho que pode ser utilizada. A gente consegue fazer isso. Ok? Bom, gente, de documento fiscal era isso. A gente está chegando ao fim, não sei quanto tempo. Como é que nós estamos de tempo aí? Tá tranquilo? 27? Beleza. Gente, de crédito presumido, débito efetivo, varejista, não varejista, apuração, infelizmente tinha que ser bem resumido o tempo, obrigações acessórias no que toca a nota fiscal eletrônica. Essa aqui é a definição de vocês, CST 60 ou CSOSN para o contribuinte do Simples. Essas tags definem os campos que vão ser preenchidos. Tá? Eu entendo que é uma grande ajuda ter esse tipo de entendimento, mesmo que vocês não sejam os desenvolvedores das melhorias nos sistemas, é importante ter esse conhecimento para começar a criar uma solução. E também, a partir do dia 7 de maio, tem que constar o valor do ICMS próprio substituto quando a gente vender a mercadoria para alguém que quer revender, que quer apropriar o crédito presumido. Não vamos perder venda. Ok? Aqui eu trouxe um pouquinho
das discussões, porque provavelmente vocês têm acompanhado as discussões jurídicas. Eu, Diego Fraga, estou escrevendo um artigo sobre essa questão da complementação. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra e sou criticado por muitos colegas de trabalho. Sou contra a complementação, eu acho que não foi essa a decisão que se teve frente àquela tese do STF. Se vocês lerem aquele recurso extraordinário, principalmente o acórdão do ministro Fachin naquelas noites, né, que não tiver nada para fazer, né, tiver tranquilo, quiser ler, é uma leitura muito boa, são 170 páginas dos votos, é muito boa a leitura. Muitos dos ministros concordaram pela complementação, inclusive tem passagem dizendo assim, vento que venta cá, venta lá, com a condição de exigir o complemento. Eu sou extremamente contra, não vou comentar isso aqui, porque o objetivo não é esse. Quem quiser discutir, a gente vai para um bar, toma uma gelada e discute essa questão. Então, muitos clientes, muitas empresas estão buscando essa discussão jurídica, estão buscando, através de mandados de segurança, liminares suspendendo essa exigência. Eu sei que a CDL de Porto Alegre tinha conseguido uma liminar para os seus associados. Acho que a Associação Gaúcha do Varejo também tinha conseguido uma liminar, de certo ponto de vista até precária, mas conseguiram. O Sind Lojas também tinha conseguido uma liminar, porém, contudo, o Estado do Rio Grande do Sul ele tem um acórdão, ele tem uma decisão de um colegiado que favorece o complemento. Então, o que é a minha dica, se vocês me perguntassem, eu não vou cobrar nada? Diego, eu faço parte dessas associações que têm a liminar. Se me perguntassem, o que eu diria? Provisiona o valor a pagar. Quem é um pouco mais antigo como eu, vai lembrar aquela discussão que teve lá da antecipação do ICMS, quando a gente compra de fora do Estado, que também haviam liminares à época suspendendo essa exigência. Pois bem, as liminares foram derrubadas e foi exigido o complemento dos contribuintes. Acho que provavelmente alguém deve ter passado por isso também. Eu sugiro a mesma coisa. O Estado tem um acórdão, né, de um colegiado, né, a favor dele, também é uma matéria muito boa de ler. Quem quiser, depois eu explico onde está esse material. Então, teve um ofício destinado, acho que a FEComércio ou FECosul agora, me esqueci, dizendo que o Simples Nacional iria começar em junho. Enfim, para julho, o Simples Nacional não tem previsão legal nenhuma ainda. E em junho começam as empresas que faturavam 3,6 menos no ano anterior. O Simples ainda não tem nenhuma previsão, até porque o Simples Nacional não entrega SPED via de regra. Não vejo como ele, nesse momento, buscar a própria Lei 123 de 2006, que trata do Simples Nacional, exige que o Estado municie o cliente de sistemas para uma forma que ele consiga apurar o seu tributo para exigir dele a escrituração fiscal digital, está na própria lei complementar. O que eu digo para vocês? Provavelmente vai ter alguma previsão para o Simples Nacional. Não sei como vai ser feito, provavelmente vai haver alguma regulamentação. Ok? O cenário jurídico hoje é esse. Tá? Tem sindicatos, associações conseguindo liminares. Eu, do ponto de vista jurídico que eu tenho, acho precária, mas respeito. Elas estão vigentes, são eficazes, as empresas não precisam recolher dos seus associados, mas eu sugiro se precaver e fazer essa contenção desse valor a complementar. Porque se cair a liminar, nós vamos ter que recolher isso, provavelmente com multa e juros, dependendo do que ser decidido nessa derrubada dessas liminares. Enfim, gente, como eu falei, é muito pouco tempo para discutir esse assunto. Os nossos cursos têm sido bem longos referente a essa matéria. Eu queria que eu vou abrir espaço para as perguntas, se alguém tiver aí também na internet alguma coisa. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, porque vou deixar o meu e-mail aqui, se alguém quiser passar um e-mail, quiser fazer uma pergunta eu respondo, né? Às vezes o pessoal manda 10, manda 15 e fica ruim de responder, porque eu também tenho que correr atrás do leite lá do frango. Então não consigo parar. Mas meus alunos que me mandam e-mail, que me mandam WhatsApp, eu respondo, eu sempre respondo, eu digo para eles, eu posso demorar, mas eu respondo, eu não deixo ninguém no vácuo. Talvez demore um tempinho, tá? Lá no meu Instagram eu boto bastante coisa de direito tributário, bastante atualização, bastante discussão. Claro que às vezes tem a foto do Franco, uma foto de bebê rindo, que também é legal, mas boto bastante legislação tributária. Eu queria convidar os amigos a me adicionarem lá no Facebook, procurem Diego Fraga, porque eu tenho um grupo de estudo chamado Layout Fiscal, tá? Onde é um grupo fechado no Facebook, onde eu trato só
de legislação tributária, atualização, matérias pertinentes e discuto bastante. Quem chegou um pouco antes, eu troquei um pouco de ideia, explicando por que eu fiz esses grupos, porque eu já tive muito tempo sentado onde vocês estão. Licença só um pouquinho. E continuo estudando muito até hoje. Eu sempre senti falta de ter um lugar para discutir, alguém que publicasse informação. Muitas vezes a gente liga para uma consultoria, que são excelentes aqui em Porto Alegre. Eles nos passam apenas, às vezes, uma legislação para a gente ler. E a gente, às vezes, quer um carinho, quer uma discussão, quer saber o que aconteceu. Nesse grupo lá, eu tento fazer isso. Tudo que sai de legislação nova... Só um pouquinho, licença. Tudo que sai de novo, eu tento publicar e, principalmente, eu tento comentar. Eu trago matérias de todos os sites de direito e de contabilidade, publico lá. Também tenho grupos no Facebook e publico bastante material, bastante resumo sobre a legislação que sai. Escrevo mesmo, uma coisa que eu gosto muito. Também tenho grupos no WhatsApp, que eu não trouxe o número aqui, mas se quiser me mandar uma mensagem lá no Facebook, eu passo o número. A gente trabalha bastante também legislação lá, divulga, resumo, vaga de emprego. Claro que algumas vezes acontece de ter uma fotinho de bom dia, isso é normal, todo grupo acontece. Mas eu garanto para vocês que é melhor que o grupo da família, tá bom? Não tem uma tia velha lá que enche o saco, tá bom? Às vezes tem, mas tudo bem. Tá? A gente trata muito de direito tributário, de contabilidade, principalmente a gente compartilha muito conhecimento lá, que é o meu objetivo, atender o maior número de pessoas possíveis. Como está acabando a voz, né, vou botar as perguntas aqui da internet. Vamos dar uma lida aqui. Vamos ver. Se eu tiver ambas atividades, varejo e atacado, devo separar as receitas? É claro que não. O que eu falei para vocês? Tem que definir se ele é varejista ou se ele é não varejista. Isso analisando já o ano anterior. Né? A pergunta do milhão. Apurei saldo credor em março, vou transportar para abril. Diego, o que eu faço com ele? Conforme eu falei com vocês, tem ajustes no SPED fiscal que permite essa transferência. O que eu sugiro? Fazer uma consulta formal e fazer uma consulta lá no portal do ECAC que eles estão respondendo como proceder. Lá no grupo do Facebook eu vou colocar esses ajustes. Quem quiser participar lá, pode chegar. Bom, aqui é um caso muito comum que eu tenho visto, que as pessoas têm liminares, só que muitas vezes a liminar ela trata apenas da obrigação principal, te propõe de tu não recolher o tributo, mas lá na liminar a gente não tem o que fazer com as obrigações acessórias. Pois bem, quem conhece um pouquinho de Código Tributário Nacional e de Direito Tributário sabe que elas caminham separadas, a obrigação principal e a acessória. Se não tiver nenhuma previsão na liminar dizendo como proceder, tem que contratar o Cefaz e descobrir como não fazer essa apuração. Eu indico que faça a escrituração e se der um débito efetivo, tem lançamentos lá que anulam esse débito efetivo, esse valor a complementar, e você tem um espacinho para colocar o número do processo. Tá? Depois, se quiser me mandar um e-mail, ou me adicionar no Facebook, eu digo lá o ajuste, como fazer. Como que fica o substituto nessa história? Pois bem, se ele não for varejista, se ele for não varejista, tem essa situação que eu falei. Nas operações que for vendido para consumidor final e a operação ele for substituído, ele vai ter que recolher. Se ele for substituto, não tem nada a se fazer. Porque quando tu é substituto, tu está vendendo para um contribuinte que vai revender essa mercadoria. E essa previsão da legislação, via de regra, abarcou muito profundamente o substituído, o varejista, né? De fato, o varejista, aquele último lá, aquele cliente de vocês que simplesmente não pagava nada, porque atuava muito com mercadoria de ST, e não tinha um débito de ICMS para pagar, tirando talvez uma antecipação que ele tivesse que recolher no diferencial de alíquota. Só que agora vocês vão ter que chegar para ele e falar, olha só, agora o senhor tem um valor a complementar. Por isso que eu digo que realmente essas decisões e essa forma de proceder acabou com a sistemática da submissão tributária. Porque o varejista, aquele que sempre chegava com a mercadoria totalmente recolhida do tributo, ele vai ter que fazer uma subapuração.
Então, realmente, a sistemática, no meu ponto de vista, não tem mais necessidade. Eu entendo que isso ainda vai ser revisto. Vamos ver aqui. Quando a empresa tem despesas de pagamento antecipado sobre entrada de estados que não estão no protocolo, para o pagamento até o dia 9 de cada mês. Aqui já foi uma consulta, né? Aqui nós já tem que dar uma cobrada. Poderia aproveitar o saldo credor de ST do ressarcimento para o pagamento e quando eu não sei ainda, até o dia 9, se vai dar saldo credor ou não, como devo proceder. É bem complexo aqui a questão, né? Como eu disse para vocês, a constituição lá do saldo credor no registro E200, ele pode ser usado com a apuração da ST. Se sobrar saldo credor, provavelmente isso vai ser transferido para a próxima apuração. Vamos ver a próxima pergunta aqui. O registro de inventário precisa ser somente os itens sujeitos a ST? Sim. Tchau, obrigado pela presença, velho. Precisar as ordens aí. Sim, somente mercadoria de ST, nesse caso específico lá que eu falei para vocês, no registro H005, motivo H05 e CST 60. O levantamento do inventário é obrigatório, Diego. Olha, se a empresa não quiser levantar, eu não vejo problema, só não vai poder apropriar os créditos fiscais. Eu não vi nenhuma validação contrária a isso. Você faz ainda não trouxe esse questionamento, né? Se a empresa pode vender crédito para outras empresas, isso não. Por enquanto não. Tem que aguardar regulamentação por parte do Estado, tá bom? Não tem essa definição aqui. Apuração de março, tiver saldo ST em função do bloco H, mas depois dessas parcelas terei débitos. Posso me apropriar do saldo credor? Bom, se ela teve saldo credor de ST, ela vai ter que ir apropriando conforme o débito que ela tiver. Esse é o princípio da não cumulatividade do ICMS. Se tiver saldo credor, seja em função dos créditos presumidos ou do bloco H, sendo informado no registro 1900 e no 1920, é saldo credor a ser utilizado. Não tem problema na origem. Vou baixar um pouquinho, subir um pouquinho. Vamos ver. Como fazer o lançamento contábil sobre o crédito do estoque? Esse crédito vai aumentar o lucro e, consequentemente, aumentar o imposto de renda e contribuição social. O que eu tenho visto das consultas que eu tenho feito com os setores contábeis é que sim, esse crédito do bloco H vai estar sendo lançado contra contas de resultado e provavelmente oferecendo tributação de imposto de renda e contribuição social. Eu vi uma consulta sobre clientes do lucro presumido que poderia fazer esse lançamento lá no patrimônio líquido em contas de ajuste de exercícios anteriores. Eu acho que eu tenho isso publicado lá no meu grupo do Facebook, mas é muito específica essa consulta. Eu sugiro uma consulta sobre essa contabilização. Via de regra, tem que fazer essa contabilização no resultado e oferecer tributação. Eu não vejo exceção a isso até o momento, ok? Não consegui enviar o SPED com complemento. Sabe me informar se teria multa? É claro que tem, né? Tu tem que pagar dia 20, 0,33 por dia até 1% mais a Selic, né, colega? Tem que pagar. Não, escritor não pagou e agora não quer pagar juros e multa? Tem que pagar, infelizmente. Se até o dia 20 tu não informou a GIA até o dia 15 e dia 20 é a data de pagamento, quando tu for retificar a GIA e informar esse débito efetivo, é óbvio que vai calcular juros e multa lá na guia na hora da emissão. Realmente sim, tem que pagar a multa, mas em função do imposto a recolher, tá bom? Que você não informou e está informando agora com atraso, né? Isso vale para qualquer tipo de apuração, né? A gente tem que recolher. Essa previsão está lá na Lei 6537 de 73, que é a Lei do Contencioso Tributário no Rio Grande do Sul. Tem mais perguntas, Evandro? É isso aí? Gente, fora essas perguntas, pode ir. Deixa eu só te alcançar o microfone, porque daí o pessoal da internet quer ouvir a tua voz também e saber a tua dúvida. Quando a empresa não tem movimento no período, ele abre e fecha bloco? Sim, entrega, a obrigação acessória tu entrega, né? Se ela não tem movimento. Não, ela tem as movimentações, mas não tem, no caso, a necessidade de fazer complemento no mês. Uhum. Não, tu só vai informar se tiver subapuração. Só se tiver. Isso, perfeito, perfeito. Não tem essa validação no decreto dizendo para quem não tem operações. Só informa quando tiver. Quando tiver. E outra pergunta é a questão ali do 0200, o produto. Em regra, a nota de saída tu não informa, mas quando tiver apuração aí tu vai ter um 0200. Isso, o 0200 geralmente a gente informa com a nota de entrada em função do registro C170, né? A nota de saída não tem, porque o próprio documento fiscal modelo 55 já traz essa informação, né? Então seriam duas informações para o fisco, ele entende não ser necessário escriturar. Mas sim, se não tiver a nota de entrada e aquele item constar no registro 1923, é necessário ter o 0200 sim. Mesmo que não tenha nota de entrada para aquele item,
tem somente a saída, é preciso sim o registro 0200. Mais alguma? A Simone lá tem uma pergunta. Na verdade, eu tenho um impasse muito grande. Consulta é mais caro, vamos lá. Não, é Não, tô brincando, vai lá. quando recebe a nota sem as informações para usar o crédito, né? Aquela nota técnica que você se referiu ali, eu tenho um outro entendimento dela. E o José Augusto da Econet também, ele entende. É meu amigo, inclusive. Eu não sei se eu entendi direito o que você falou, né? Mas o fiscal também me disse a mesma coisa. Quando não tiver informação, é para calcular a alíquota interna, né, sobre o valor dos produtos. Naquela nota técnica, se tu olhar no final dela, fala que é para calcular como se não fosse substituído. Se não é substituído, então é substituto. Não deveria usar o valor com a MVA? Não, é que se tu usar o valor da MVA, essa tua mercadoria que foi substituída, ela já sofreu MVA em alguma parte da cadeia mercadológica, né? Tu concorda comigo? Que não está informado ali. Né? Isso, perfeito, é isso que não está informado. Qual é o motivo de tu pegar e jogar MVA novamente? Né? Isso foi muito discutido, porque justamente é esse o prejuízo que o contribuinte teve, porque aquilo ali não está com o preço real que seria se tivesse MVA. Né? Mas essa informação que você nos passou, e por isso que eu fui contra lá no momento que o pessoal estava tendo essa discussão, de que não poderia, né, ou poderia se utilizar o valor contábil substituindo uma carta de correção por parte do fornecedor que te informaria a base correta. Né? Eu entendo isso prejudicial para o contribuinte, fui contra isso também. Não, eu também recebi uma cartilha do fiscal, mas a nota técnica para mim não é isso que ela diz para fazer. A 7. Mas a orientação que a gente teve foi essa, né? De que tu não poderia jogar MVA novamente em uma mercadoria que já sofreu MVA na cadeia mercadológica. A orientação que você faz é não usar com a MVA. Da mesma forma, eu penso no estoque. Quando eu não tenho lá o último preço com a base DST, eu também jogaria MVA. Isso, até 30 de abril tu pode usar os documentos. Não, jogar MVA não, né? Não, é a mesma previsão que serve. Se não tem a informação no documento, eu vou ter que usar o preço que está lá. Eu tenho uma consulta formal sobre isso também, porque eu entendo que foi prejudicial aos contribuintes essa questão de não poder jogar MVA. Mas eu entendo a posição do fisco, porque aquela mercadoria, em algum momento da cadeia mercadológica, sofreu já por MVA, né? Então, em algum momento, ela foi carregada com MVA. O custo da MVA está naquele preço da mercadoria, ou deveria estar, pelo menos. A gente não vai usar, né? Eu não vou ter um ICM complementar, né? Não, a orientação é essa, né? Que está ali, que via de regra que você faz tem nos passados. Acho que cabe questionar. Se tem dúvida, eu entendo que poderia ser questionado, mas não é essa a orientação que eles têm nos dado, né? É usar o valor. Não, entendo dessa forma, que é como se fosse o valor base para te tomar. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Choros, lamentações? A hora é agora para a gente tirar essas dúvidas. É uma matéria muito complexa mesmo, é cheia de questões, cheia de discussões. Provavelmente tu vai encontrar outros profissionais que tenham, como o pessoal dessa consultoria, que eu já conversei também. Também entendo que poderia ser analisada a questão da MVA, como também entendo a questão de que na cadeia mercadológica essa mercadoria já passou por um MVA, né? Em algum momento substituto, então esse custo veio carregado, né? Chegou para o substituído carregado, né? Que é a questão do contribuinte de fato e o contribuinte de direito, né? O contribuinte de direito é aquele que recolheu a ST, via de regra a indústria na cadeia mercadológica. O contribuinte de fato somos nós, né? Que suportamos lá o preço. Então realmente é muito questionável essa análise, mas é o que tem sido nos passado pelo próprio Cefaz também, a questão de usar o valor contábil para a apropriação do crédito. Por isso que eu fui contra. Acho prejudicial ao contribuinte. Pessoal, mais alguma dúvida? Era isso? Né? Espero foi muito pouco tempo, eu realmente acho muito pouco tempo. Acho que deveria ser discutido muito mais esse assunto, passar um dia discutindo, mas é bem complexo. Eu espero ter ajudado vocês, ter ajudado o pessoal em casa a entender um pouco da escrituração dos documentos fiscais, de todas as exceções trazidas pelo Estado para essa apuração. Eu entendo que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte referente a essa alteração, mas o que está posto até a data de hoje é o que eu trouxe aqui para vocês de uma visão geral. Eu deixei aqui as minhas redes sociais ali, se vocês quiserem seguir.
Procurem lá Diego Fraga lá no Facebook. Quem não tem Facebook tem meu e-mail também. Se quiser participar dos meus grupos de estudo, são grupos de estudo focado na área tributária, na área contábil, um pouquinho também de inteligência emocional e de PNL a gente pratica lá, dividindo o conhecimento. E como eu falei para vocês, o meu objetivo desses grupos é disseminar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Tendo interesse, participando lá, a gente vai dividir conhecimento. Eu divulgo alguma agenda de palestras e cursos que eu participo durante esses meses também. No LinkedIn também, se procurar nesse endereço, ou meu nome, Diego Fraga, eu escrevo artigos mesmos e coloco lá sobre convênio, sobre protocolo, sobre diferencial de alíquota. Eu escrevi alguns artigos que foram publicados em algumas revistas na área tributária. Se quiser ler, eu sinto-se convidados. É uma matéria bem complexa também, que eu escrevi um artigo sobre diferencial de alíquota. Essa questão do complemento e do ajuste eu acho que não está finalizada. Eu acho que muitas questões ainda vão ser discutidas. Acho questionável diversos pontos, como eu falei para vocês. Estou buscando escrever um artigo sobre isso, mas está bem complicado, enfim, de conseguir chegar num ponto de vista. Mas, como eu falei, o meu ponto de vista é sempre pró-contribuinte. Eu sempre vou abraçar os clientes de vocês, abraçar vocês, porque é isso que é o nosso trabalho, né? Sempre partindo da primazia da realidade e chegar o mais perto possível numa isenção fiscal para os nossos clientes e para as nossas empresas, tá bom? Agradeço aqui a presença de vocês. Hoje tem jogo do Inter, os colorados loucos para sair correndo para ver o jogo, provavelmente. Mas, de novo, eu dou parabéns a vocês que vieram aqui cansados do trabalho e vieram discutir, não vieram aprender, a gente veio discutir, se ajudar sobre essa matéria. Eu espero que os gerentes, os coordenadores de vocês fiquem sabendo que vocês estiveram aqui, porque é isso que agrega valor, são pessoas como vocês que fazem a diferença do mundo, que fazem as coisas acontecer. É quem busca, é quem não espera. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, vão com Deus. Tá aqui as minhas redes, eu estou sempre à disposição. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo, tá bom? Obrigado pela presença de todos e boa noite, ok?